Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje vamos mostrar aqui Disney Villainous, um jogo de 2018, onde cada jogador vai ser um vilão da Disney e tentar realizar o seu destino. Daqui a caixa do jogo, né? Disney Villainous é um jogo de 2 a 6 jogadores. Vamos mostrar aqui o que tem na caixa primeiro. Temos aqui o manual. Nós temos aqui 6 tabuleiros de jogadores, né? Cada um com um vilão da Disney. Aqui o Capitão Gancho. É um tabuleiro que abre assim. E nós temos também muitas cartas. Aqui nós temos as cartas, né? Um jogo de cartas, basicamente. Nós temos aqui, por exemplo, aqui são as cartas da Úrsula. Nós temos 30 cartas de jogo. Ilustrações do filme, né, do desenho animado. E nós temos aqui essas cartas com fundo branco, que são as cartas de Fate. As cartas de destino, né? Geralmente aqui aparece o herói, né? O herói do desenho. Aqui é a Ariel. Temos também muitos tokens, né? Aqui são tokens de força, né? Um token especial. Eu vou explicar depois nas regras para que ele serve. O jogo base que ele vem com essa local para você colocar todos os tokens, né? Para colocar esses tokens de força aqui. É um mimozinho, né? E temos mais cartas aqui. Na verdade são aqui uma ajuda do jogador, mostrando os símbolos dos ícones das ações. E o objetivo de cada um dos vilões. É um jogo assimétrico, né? Cada vilão tem uma maneira diferente de tentar vencer, né? Então cada jogador vai jogar de uma maneira diferente. E nós temos aqui o livro de regras para cada um dos vilões. Então no início do jogo os jogadores vão ter que dar uma lida aqui. Qual é o objetivo do seu vilão? E nós temos as miniaturas, né? Que são a parte mais bonita do jogo. Aqui a Rainha de Copas. São miniaturas muito bonitas realmente. Muito bem feitas, né? Aqui o Capitão Gancho. Mais um vilão. Então isso aqui é o que tem na caixa. O jogo ele teve várias versões, né? Ele teve uma versão da Marvel, com os vilões da Marvel. Também teve uma versão que foi lançada no ano passado do Star Wars. E além disso também, essa versão recebeu bastante expansões. E essa versão do Disney Villainous recebeu também 3 expansões, que na verdade nós chamamos de standalone, né? São expansões que na verdade você não precisa ter o jogo base. Tudo que você precisa para jogar já vem nessas caixas, então você pode comprar apenas essas caixas. Então, por exemplo, aqui, numa dessas caixas você tem tudo que você precisa para jogar, né? Apenas vão ter 3 jogadores, né? O jogo original é de 2 a 6 jogadores. Aqui você poderia jogar até 3 jogadores. Ele vem com 3 vilões, né? Tudo que você precisa tem aqui, as cartas e até os tokens também estão aqui. Você pode comprar essa caixa para poder ter mais vilões, né? Mas se você não tem a caixa base, você pode comprar essas caixas aqui individuais e para a partida de 2 a 3 jogadores. Então agora vamos conhecer o setup de Disney Villainous. Primeiro, pegue todos os Power Tokens e coloque no centro da mesa. Pegue o token de Fate e também deixe próximo ao centro da mesa. Cada jogador vai escolher um personagem, vai receber o seu tabuleiro e verifique se no último espaço existe esse símbolo de cadeado. Caso haja, você vai abrir o tabuleiro à sua frente e vai pegar
um token de cadeado e colocar então nesse local. Isso quer dizer que esse local por enquanto ele está bloqueado. Cada jogador pega o seu personagem e coloca aqui no primeiro espaço do seu tabuleiro. Esse aqui é o reino, né, do personagem, e aí existem 4 espaços em cada um dos tabuleiros. Coloque o seu personagem no primeiro espaço à esquerda. O jogador recebe também um deck de cartas, né, do seu personagem. Embaralhe bem e coloque aqui no lado esquerdo. Deixe um espaço aqui para o descarte. Também recebe as suas cartas de destino, as Fate Cards. Embaralhe bem e coloque aqui do seu lado direito, também deixando espaço para o descarte. Além disso, o jogador recebe uma carta explicando todos os objetivos de todos os personagens, né, de cada um dos vilões, e uma explicação de cada um das ações, um resuminho, né, e também o manual do seu personagem. Cada jogador deve ler bem. É um manual pequeno, né, para saber como jogar e qual o objetivo do seu personagem. Cada jogador então compra 4 cartas do seu deck e essa vai ser a mão inicial de cada jogador. Pegue então tokens de poder e após escolher o jogador inicial, entregue um token de força para o segundo jogador. No caso, uma partida de 3 ou 4 jogadores, entregue 2 tokens de força para o terceiro e quarto jogador, e para uma partida de 5 ou 6 jogadores, entregue mais 3 tokens para esses jogadores. O jogador inicial não recebe nenhum token. E estamos prontos então para começar a partida de Disney Villains. Vamos então para as regras. Disney Villains é jogado em várias rodadas. Os jogadores vão fazendo rodadas até que alguém consiga realizar o seu objetivo, realizar o seu destino. No caso aqui, por exemplo, o Capitão Gancho seria derrotar Peter Pan aqui nesse local, em Jolly Roger. Os jogadores vão fazendo seus turnos, que são divididos em 3 fases. Basicamente, o jogador vai andar com seu vilão, vai fazer as ações do local e depois completar a sua mão com 4 cartas. O tabuleiro do jogador é dividido em 4 espaços. Esse aqui é o reino de cada um dos vilões. Existem 4 espaços e alguns espaços estão bloqueados. Eles não podem então ser utilizados até que sejam desbloqueados. Em geral, os locais têm 4 ícones de ação. E os jogadores poderão fazer todas as ações desse local. Os jogadores vão jogando as cartas nos seus reinos. E na parte de baixo, em geral, são jogadas as cartas dos jogadores. Elas são colocadas aqui em qualquer um dos 4 locais do seu reino. Já as cartas de destino, em geral, elas são jogadas aqui na parte de cima do tabuleiro. Então, vamos explicar agora cada uma das 3 fases do turno do jogador. A primeira coisa que o jogador vai fazer no seu turno é movimentar o seu personagem. O seu vilão começa sempre aqui no lado esquerdo, né, no primeiro espaço do lado esquerdo do seu tabuleiro, e o jogador ele é obrigado a movimentar ele para qualquer outro local. Essa é uma ação obrigatória. O jogador tem que mover o seu vilão para qualquer espaço que não esteja bloqueado. Então ele pode ir para qualquer um desses 2 locais livremente. A segunda fase do turno do jogador seria fazer ações. Ao chegar naquele local, o jogador poderá fazer todas as ações que estão naquele local. O jogador ele pode fazer uma vez cada ação na ordem que preferir. E ele não é obrigado a fazer as ações. Ele pode fazer apenas as ações que ele desejar. Em algum momento do jogo, pode ser que haja uma carta de Fate Card naquele local. Nesse caso, essas ações estão bloqueadas enquanto aquela carta estiver em jogo. O jogador possui aqui um resuminho de cada uma das ações que existem no seu tabuleiro. Vamos explicar cada uma delas mais detalhadamente. A primeira ação seria ganhar poder, nesse símbolo aqui. Dependendo do local, o jogador ganha a quantidade de poder que está indicado. No caso aqui ele ganharia 1 de poder, nesse caso aqui ele ganharia 3 tokens de poder. Esses tokens representam o dinheiro do jogo, e não existe um limite que o jogador possa possuir.
A segunda ação seria jogar uma carta. Nesse local aqui, por exemplo, o jogador ele pode jogar uma carta para cada um desses ícones que estão aqui. No caso, ele pode jogar então 2 cartas. Cada jogador começa com 4 cartas na mão e escolhe uma para jogar. As cartas têm um custo, que está aqui em cima. No caso, ele pagaria 3 tokens de poder para poder então jogar essa carta. Existem basicamente 5 tipos de cartas. Vamos explicar cada uma delas agora. A primeira carta são as cartas de aliado. Você pode colocar essas cartas em qualquer local do seu reino que não esteja bloqueado. Ele não precisa necessariamente jogar no local que você está. Então, poderia colocar ele em qualquer local aqui do seu reino, pagando o custo em Power Tokens. Em geral, os aliados têm alguma habilidade especial e eles têm uma força aqui que é utilizada para derrotar os heróis do jogo. A segunda carta é a carta de herói. Essas cartas são as cartas que vêm no deck de Fate Cards. Essas cartas geralmente são jogadas por outros jogadores e elas têm como objetivo atrapalhar os planos do vilão. Elas são colocadas na parte de cima do tabuleiro do jogador e elas atrapalham aqui o vilão, cobrindo geralmente 2 ações daquele local. Essas cartas não têm custo, mas têm alguma habilidade especial e também a sua força. A terceira carta são as cartas de item. As cartas de item também têm um custo, né? E elas são colocadas em qualquer local do seu reino. Algumas cartas de item elas precisam ser acopladas a algum aliado. Nesse caso, se o aliado ele sair do jogo, a carta de item também é descartada. Essas cartas elas geralmente têm algum poder especial. E existem também as cartas de item de destino das Fate Cards. Essas cartas geralmente também funcionam da mesma maneira. Algumas têm que ser adicionadas a algum herói. Nesse caso, se essas cartas exigirem um aliado ou um herói e não houver nenhum aliado, nenhum herói no tabuleiro, elas não podem então ser jogadas. E temos as cartas de efeito. Geralmente essas cartas de efeito são cartas de evento. Você paga o custo dela e realiza ali o evento, se for possível. Se você não puder realizar o evento, você não pode jogar essa carta. Após utilizá-la, ela é descartada e colocada no seu descarte. Existem também cartas de efeito de destino. Em geral, elas não têm custo, né? Você faz o efeito e também depois descarta ela. E finalmente, as cartas de condição. Essas cartas são utilizadas durante o turno de um outro jogador. Por exemplo, quando um outro jogador estiver jogando e ele fizer alguma ação que possibilite você utilizar essa carta, você utiliza. Por exemplo, aqui nesse caso dessa carta, durante o seu turno, se um outro jogador derrotar um herói com uma força de 4 ou mais, você então pode jogar essa carta. Essa carta então, você faz o efeito da carta, descarta ela e você não compra uma nova carta. Você fica com uma carta a menos durante o seu próximo turno. Agora vamos para a ação de ativar. Algumas cartas elas possuem esse símbolo de ativação. Então, se você for fazer uma ação de ativação e houver uma carta no seu reino que tenha esse símbolo, você então pode fazer a ação descrita nessa carta. Algumas cartas possuem um custo, outras não possuem custo nenhum. E vamos para a ação de Fate. Essa ação, o jogador ele vai pegar o deck de um outro jogador, não o seu deck. Vai pegar o deck de destino de um outro jogador, vai comprar as 2 primeiras cartas, então ele vai escolher uma delas para jogar naquele jogador. Ele escolhe uma das cartas e coloca na parte de cima do tabuleiro. Essas cartas têm como objetivo atrapalhar as ações do adversário. A outra carta então é descartada no descarte do jogador. E uma partida de 5 ou 6 jogadores, você entrega esse token para o jogador que você fez a ação de Fate. Isso aqui protege o jogador de ser jogado uma nova carta de Fate nessa mesma rodada. Enquanto ele tiver esse token, está protegido. Isso impede de que vários jogadores ataquem o mesmo jogador. Em geral, é utilizado com 5 ou 6 jogadores, mas você fica livre para jogar aí com 3 ou 4 jogadores também. A próxima ação é mover um item ou aliado. Nesse caso, você pode mover um aliado ou um item para um local adjacente
que não esteja bloqueado. No caso de itens que estejam acoplados ao aliado, você tem que movimentar os dois juntos. A outra ação é mover um herói. Ele funciona da mesma maneira. O símbolo é bem parecido, né? Existe apenas esse raiozinho aqui, você tem que prestar atenção. Nesse caso aqui, você move o herói para qualquer local adjacente do seu reino. A próxima ação é a ação de Vanquish. Nesse caso, a ideia aqui é derrotar o herói. Então você pode derrotar um herói utilizando os seus aliados e itens que estejam no mesmo local do seu reino. Nesse caso aqui, por exemplo, o herói tem uma força de 4. Você precisará então gastar aliados e itens que tenham pelo menos 4 de força. Nesse caso aqui nós temos 3 aliados com somando tem 6 de força. Você não precisa utilizar todos eles então. Você então descartaria 2 dos seus aliados com força somada de 4 e o herói também seria descartado. Isso liberaria aqui o espaço no seu reino, né? As ações que estavam bloqueadas. Se algum item estivesse acoplado a um desses aliados, você também descarta ele. E finalmente a última ação, que é a ação de descartar cartas. Você pode pegar as cartas da sua mão e descartar quantas cartas você desejar. Você pode descartar todas as cartas da sua mão se desejar e coloca no seu descarte. Você não compra cartas nesse momento, você apenas descarta elas sem comprar nenhuma carta adicional. E finalmente, a última fase do seu turno, que seria comprar cartas. Você vai comprar cartas do seu deck até completar 4 cartas na sua mão. Caso você já tenha 4 cartas na sua mão, você não compra nenhuma carta. Você mantém apenas as 4 cartas que estão na sua mão. Então, é assim que funciona o turno do jogador. O jogador anda com o seu personagem, faz as ações local, se quiser, e completa a sua mão com 4 cartas. Feito isso, o jogador à sua esquerda faz o seu turno, e os jogadores vão fazendo turnos até que o primeiro jogador a completar a sua missão vence a partida. Então, esse é o Disney Villainous, um jogo, né, com um tema diferente, onde nós somos os vilões, e tentando realizar nossos destinos, né? É um jogo que tem bastante dependência de texto, né? As cartas têm bastante texto, mas você encontra na Ludopedia todas as traduções das cartas do manual. E se você, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você então acessar, e se você precisar, né, você pode ali baixar e imprimir os paste-ups, baixar o manual também, tudo em português. Eu deixo aqui um abraço, uma boa jogatina para todos e até semana que vem. Eu vou deixar aqui no final do vídeo os takes com as outras caixas base.